O deputado Van Hatten questionou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, olha a ousadia, sobre imunidade parlamentar em crimes contra a honra durante a audiência na Comissão de Segurança Pública e passou vergonha com a resposta do ministro. Eita, rapaz, vamos saber mais sobre isso com o nosso maravilhoso Dr. Bruno Silvestre aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Passou vergonha, Van Hatten. Pois é, doutora Ana, eu vou te falar que foi um show de horror, digamos assim, nesse sentido, porque ele tentou fazer uma defesa pública ali dele e do direito dele de ofender, só que levou uma invertida e o pessoal tenta se aproveitar dos cortes, né, da fala lá na comissão para tentar tirar alguma vantagem disso, mas não tem como. A gente, inclusive, vai ter um vídeo aí para mostrar, mas o que eu acho interessante dessa matéria e dessa situação? O Van Hatten, ele vem questionar o ministro sobre a questão da liberdade de ofender e etc., imunidade parlamentar, e tem um momento em que... exatamente. Tem uma parte que eu não sei se quem conhece aqui aquele humorista Igor Guimarães, né? Que tem um momento em que o Igor Guimarães, em uma das suas ações, ele fala: se amar é crime, eu sou traficante, me prenda. Então, assim, o Van Hatten, ele fez uma versão dessa piada na Comissão de Segurança Pública. Ele falou: se eu cometi crime contra a honra, me prendam agora. Ele começou a dar um escândalo nesse sentido, e daqui a pouquinho eu vou explicar por que isso é um absurdo. O próprio ministro já falou, mas vamos trazer a matéria? Vamos primeiro mostrar a matéria para a gente ver essa divertidíssima questão. Tá lá na tela, a matéria da CNN Brasil por Eli Jonas Maia. Lewandowski afirma que parlamentares não têm imunidade se cometeram crimes contra a honra. Declaração do ministro ocorre após indiciamentos de deputados pela Polícia Federal e críticas do presidente da Câmara, Arthur Lira. Lewandowski. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta terça-feira que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que crimes contra a honra, como injúria, calúnia e difamação, não estão protegidos por imunidade parlamentar. Eu gosto muito que venham os três juntos, porque eu nunca sei a diferença. Se da tribuna um deputado cometer um crime contra a honra, seja contra colega ou qualquer cidadão, ele não tem imunidade em relação a isso. Até porque a vida do parlamento, parlare, conversar em latim, seria inviabilizada com ataques à honra. Em proteção ao cotidiano, o Supremo assentou essa jurisprudência. Portanto, os inquéritos da Polícia Federal levaram isso em consideração, disse o ministro. Exato. Até aí tá bom, porque o que acontece? É isso que é importante mostrar. Ele quis falar com um ministro que completou uma carreira no Supremo Tribunal Federal. Como é que esse cara vai querer questionar nesse sentido assim? E ele não vem nem com uma base teórica. Ele está querendo questionar o ministro da Justiça, que se aposentou como ministro do Supremo Tribunal Federal e que fez essa jurisprudência. Tá falando com um cara que votou. Ou seja, e aí é muita loucura nesse sentido, porque, por exemplo, ele explica que... Porque, primeiro, a gente tem que entender que o nosso Congresso, ele não é qualquer Congresso. A gente já teve, inclusive, assassinato lá dentro. Para quem não lembra, o pai do Collor matou um inimigo político dentro do Congresso Nacional. A gente tem que lembrar o nível de coisas que aconteceram. Então, assim, o que a gente fala nesse sentido é que, por exemplo, o ministro Lewandowski, ele traz o conceito de que você tem o direito de conversar, de dialogar, mas os excessos, eles serão apreciados. Por quê? Porque todos os excessos, eles têm que ser apreciados. É uma questão de regra jurídica, de convivência e etc. Então, assim, para ajudar a doutora Ana, vamos esclarecer cada um deles. A calúnia, ela é quando você imputa alguém que a pessoa cometeu um crime. Então, por exemplo, o fulaninho roubou pão na casa do João, está imputando um crime a essa pessoa. Sempre Agora, isso. Exato. A difamação é quando você imputa um fato a alguém
que não é crime. A Ana sai pra balada toda terça. Pode ser verdade ou não. Bem que eu queria, mas não é. Não é, mas ainda que fosse, eu estou revelando uma coisa que a Ana não gostaria. E aí, isso entra na difamação. Você está expondo algo. Enfim, são detalhes. Ou, por exemplo, a Ana, ela vai nos jogos do Ipatinga. Ninguém quer saber de assim, mas aí o pessoal, poxa, eu achei que ela era do outro time e tudo mais. Então, esse tipo de coisa entra na difamação. Fere a imagem. Exatamente. Exato, tem um todo, sim, mas é imputando uma atitude a alguém, um ato. E a outra coisa é injúria. Feio, bobo, chato, qualquer coisa que você xingue alguém, você está indo na injúria. Obviamente que você tem mais detalhes sobre isso, que tem injúria racial, tem algumas outras questões a mais. Só que, só para diferenciar esses três, calúnia, difamação e injúria, essa é a forma mais rapidinha de explicar, mas quem quiser está lá nos artigos 138 a 140 do Código Penal. Só dá uma olhadinha lá. Mas, de toda forma, o que é interessante, e aqui a gente trata dessa matéria. Daqui a pouquinho, Ana, eu vou te pedir para botar na minutagem 9 e 10 do vídeo, 9 minutos e 10, só para mostrar um pouquinho a parte do Van Hatten dando ataque, porque é muito engraçado, né? É meio Igor Guimarães. Mas minuto 9, segundo 10, é isso? Vai começar por aí. Minuto 9, segundo 10, 15. Vai ter um tempinho aí ele vai soltar a palavrinha dele lá. Mas basicamente é o seguinte: primeiro eu quero esclarecer a vocês o seguinte: crime contra a honra, todo mundo pode ser processado por isso, inclusive parlamentares, palavras do ministro Lewandowski, e é uma questão que cada vez mais vai por essa linha. Segunda questão: por que você não prende quem cometeu um crime contra a honra de forma imediata? Primeiro, o Van Hatten, se ele ofendeu em sessões atrás, não dá para fazer prisão em flagrante horas depois ou dias depois. Entendi. Então, não dá, salvo raras exceções. Daniel Silveira, por exemplo, postou um vídeo, o vídeo estava lá rodando, e aí o Supremo mandou prender ele. Por quê? Porque o flagrante ainda perdurava. No caso do Van Hatten, ele fez aquela questão na tribuna, pode-se entender que foi crime, e se entender que foi crime, a prisão poderia ser feita em flagrante. Mas, crimes contra a honra, não existe a prisão em flagrante. Por quê? Porque é de menor potencial ofensivo. Entendi. Isso aí entra na lei dos juizados. Então, ou seja, crime de menor potencial ofensivo, não existe prisão em flagrante. E outra coisa, ele estando lá e falando, o policial que me prenda. Não, cara, ele está no inquérito, ele está respondendo nesse inquérito. Ele está numa democracia. Olha só, o que ele quer tanto ditadura que ele quer ser preso naquele momento, né? Então, enfim... exatamente, então o que acontece? Isso que ele falou também é um absurdo. Obviamente que as mídias de extrema-direita estão tentando dizer que o ministro Lewandowski é que estaria errado. Mas não, a questão o Van Hatten, ele vem falar, me prenda agora se não tá prevaricando. Pelo amor de Deus, não existe isso. Não existe prisão em flagrante de crime contra a honra. E outra coisa, ele só vai poder ser preso depois que ele responder a um processo e for condenado, sem chance de recurso. Eu queria tanto ter uma vírgula aqui, dá 0 para ele. Exato, e vamos mostrar então o vídeo, Ana, porque é engraçado, é engraçado isso. Vamos lá. Uma liderança e Vossa Excelência responde. O assunto do Van Hatten é um assunto muito quente e que merece a resposta de Vossa Excelência com mais calma. Eu vou agora concedo a palavra por 5 minutos, por 3 minutos, o deputado General Girão. Não, Girão, não, pelo amor de Deus, o que é isso que você fez comigo? Senhor presidente, só quero lembrar que eu não fui preso e o presidente, isso é crime contra a honra, está aqui, estamos diante de um prevaricador, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Muito obrigado. Bem, agora gostaria de responder também, com todo respeito, ao deputado Van Hatten. Bom, primeiramente, Vossa Excelência fez alusão à jurisprudência do Supremo, e eu queria dizer que na AP, Ação Penal 1044 do Distrito Federal, esta imunidade relativa, do ponto de vista de impedir-se crimes contra a honra
sejam assacados da tribuna, ou mesmo deputado fora do ambiente congressual, que ele não deixa ser de ser um representante do povo, isto foi assentado nesta AP 1044 do Distrito Federal. Eu mesmo, aliás, quero dizer que fiquei muito honrado com o trecho que Vossa Excelência leu, em que citei os doutrinadores Reinstein e Silverglade, dizendo que a imunidade parlamentar evoluiu historicamente e que é um direito que realmente deve ser preservado, porque os representantes do povo devem ter a mais ampla liberdade da palavra. Mas eu, em negrito, continuei, logo depois do trecho que Vossa Excelência leu, dizendo o seguinte, digo o seguinte, em negrito: relembro, no entanto, assim como qualquer direito, que a liberdade de opiniões e de palavras no exercício da atividade parlamentar não é absoluta. Sempre que houver abuso, o Poder Judiciário deverá honrar a responsabilidade institucional que lhe cabe, protegendo os direitos individuais contra os excessos. Exato, independentemente de provirem de representando. Ê, rapaz, tomou uma lapada na hora. E você vê que ele falou, não, fiquei honrado com a leitura. Só que você não leu a parte seguinte, que estava em negrito. Ou seja, só leu até a parte que lhe interessava, né? É bonitinho isso. E você vê, foi falar do Girão, né? Eu te mostrei aquela página, mas não era o Girão, não. Era ele que... Não, peraí, me prenda. Tem alguém prevaricando aqui. Na verdade, a partir do momento que o Van Hatten imputou a um policial ser prevaricador, é neste momento que seria dado direito a ele de... dele, porque aí seria a calúnia, mas aí entra nessa alegação que eu te falei. Ele pode indiciar ele por isso, mas não prender em flagrante, porque é crime de menor potencial ofensivo, considerando que o crime de menor potencial ofensivo é aquele que tem pena máxima de até 2 anos. Então, com isso, não poderia. Então, assim, para mim, foi uma piada. Quem é da área jurídica vai achar isso uma piada. Para mim, eu fico lembrando, eu fico imaginando o Igor Guimarães ali falando: se amar é crime, eu sou traficante, me prenda. Eu fico imaginando a mesma coisa ali, sabe? Substituir o Van Hatten pelo Igor Guimarães. Esse é o nível. Porque, assim, você vê, o ministro... veja, o ministro Lewandowski, ele não é um ministro da linha progressista. Ele não é um ministro que ele está naquela linha, por exemplo, do Flávio Dino, por exemplo. Não é. Ele é um ministro que é de uma linha mais positivista. O que diz a lei, como é que eu interpreto a lei no âmbito constitucional e como os preceitos constitucionais se relacionam, inclusive, com a pirâmide de Kelsen, que é aquela ordem que é colocada entre o que vale mais, qual é o valor maior, Constituição, lei federal, lei estadual, etc. Então, o ministro Lewandowski, ele não é um ministro fácil. Eu, quando atuava no Supremo com ele lá presente, assim, os votos deles eram muito técnicos, mas é aquilo, dá trabalho, tanto despachar com ele, quanto você convencê-lo de uma questão, sabe? Então, assim, é exatamente isso. É uma leitura seletiva que o Van Hatten fez, mas ele vem também com uma sequência de absurdos. Se ele levantasse ali, estou vendendo cocaína, ele seria preso na hora. Mas não é o caso. O caso eu estou acusando, eu estou imputando calúnia a alguém. A doutora Ana já matou a charada. Não vai ser preso. Muito obrigada, Van Hatten, por essa oportunidade, mais esta oportunidade de aprender a diferença entre injúria, calúnia e difamação e também descobrir que não há prisão em flagrante para estes casos. Muito bom. E ficamos por aqui, ficamos por aqui. Eu comentar, o Van Hatten passando essa vergonha, e parece a gente quando vai em congresso científico e você vai citar o autor e o autor está na sala. E dá aquele medo, assim, que você fala, a pessoa vai dizer, não foi isso que eu quis dizer. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. O autor estava ali, na frente dele. Se deu mal, Van Hatten. Vamos lá.
Mas é isso, a democracia ela é exatamente isso. O problema é que o nível dos nossos parlamentares está muito baixo por interesses de extremistas. Quando você tem... teve outras questões lá, questionaram lá aquele FAU, essa galera desse limbo bolsonarista, questionou o ministro e falou, não, peraí, gente, a gente está do mesmo lado, eu estou querendo combater a criminalidade. Qual é a questão aqui? Ah, não, porque isso, aquilo, outro, o senhor quer beneficiar bandido. Você está falando para Lewandowski que ele quer beneficiar bandido? Pelo amor de Deus! Assim, sabe? E é por isso que eu adorava o Flávio Dino sacaneando aqueles deputados, porque merece, sabe? Um cara vem com um negócio de SWAT aqui no ombro, pô, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, ficamos por aqui, doutor Bruno. Ficamos por aqui, doutora Ana. Beijo, gente. Voltamos em instantes.